Boa tarde a todos. É com grande alegria e satisfação que damos abertura ao segundo dia de trabalhos do terceiro Cidiscom, Gêneros Textuais Discursivos no Ambiente de Ensino. Agradeço, desde já, a todos os colegas e professores que, de diversas regiões do Brasil, comunicaram seus trabalhos ontem e hoje em nossos simpósios. Somos gratos pela parceria, pela troca de conhecimentos, diálogos e debates. Todos foram muito produtivos. Em meio a tempos tão cinzentos, seja por desmontes na educação e na ciência, ou agravados pela pandemia, o que mudou e muda significativamente as formas, as práticas e os caminhos de resistência, seja no campo do existir ou do fazer. Hoje, teremos um dia muito importante, uma tarde e noite em que se entrecruzam conhecimento, letramento, literatura, mas principalmente a ciência e a pesquisa como primícias para construir novas histórias. E para darmos início a essa tarde histórica, quero convidar e apresentar para a palestra o potencial epistemológico e pedagógico do relato literário com o professor Marcin Kazmierzak, diretor do Departamento de Educação e Humanidades da Universidade Abat Oliba, Barcelona, diretor do Grupo de Pesquisa Família, Educação e Escola Inclusiva, DIBIL, reconhecido como Generalitat de Catalunha e patrocinado pelo Banco Santander. Suas principais linhas de pesquisas tocam a relação entre textos literários e educação, filosofia e ética. Desde já, agradeço a confiança, respeito e participação em nosso evento. Para mediar esta brilhante mesa, convido o professor doutor Adelson Florencio de Barros, da Universidade Federal do Amazonas, a professora doutora Neiva Maria Machado Soares, da Universidade do Estado do Amazonas, e o professor mestre Alexandre Rodrigues Gomes. Desejo a todos uma ótima palestra e, ao final, nós abriremos para debates e diálogos. Todos fiquem à vontade para fazerem suas perguntas pelo chat do YouTube. Antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de passar a palavra para a professora doutora Neiva Maria Machado Soares, líder do Grupo Cidiscom e organizadora deste evento. Boa tarde, buenas tardes também. Teremos uma tarde muito especial aqui com o professor Dr. Marcin Kazmierzak, a quem saúdo e agradeço imensamente por ter nos honrado com sua presença. Agradeço também ao mestre doutorando, Alexandre Gomes, que fez o contato com o professor e nos honra também com sua presença. Temos o professor Adelson, que está com uma dificuldade de conexão, mas ele também é o mediador neste momento aqui conosco. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo, colegas, simposistas, comunicadores, que nos honram com suas presenças. Agradecer ao que nos move neste momento. Passo, então, a palavra ao professor Dr. Marcin para a sua conferência. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, muito obrigado, doutora Neiva, pelo convite. Também ao professor Alexandre, por ter feito o contato e por todos os assistentes e os organizadores desse ato. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelas inevitáveis interferências com o espanhol, que vou ter seguramente nessa palestra. É basicamente a primeira palestra que dou na minha vida em português. Se uma vez tive uma ocasião, faz mais de 10 anos, na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Brasileiros, de ter uma conversa com os doutorandos de lá, sobre os estudos que estava fazendo naquela época sobre Mário de Andrade, que é um dos autores que me interessou muito no momento da minha trajetória. Mas, bom, está aí, Alexandre, por se falo alguma coisa totalmente em espanhol que não se entenda em português, pois, por favor, Alexandre, intervenha e corrija, ou traduz. E também, evidentemente, no turno de perguntas, se tiver alguma coisa que não ficar clara, vamos poder aclarar. Tenho entendido que tenho que falar aproximadamente meia hora, é isso? E depois um tempo de perguntas, sim, correto? Sim. Muito bem, pois então eu gostaria de compartilhar umas reflexões que basicamente foram conteúdo dos últimos 10, 15 anos da minha reflexão sobre a literatura. Eu
potencial epistemológico e pedagógico da literatura. E toda essa reflexão começou, porque, aí, por certo, esqueci de explicar por que sei falar português. Sei falar português porque estou casado com uma brasileira. Tenho essa imensa sorte. E moramos aqui na Espanha, mas tenho uma professora particular muito boa em português. O problema é que são outros âmbitos. O âmbito doméstico, romântico, poderíamos dizer, não? E o âmbito dos estudos da teoria da literatura, etc., não são exatamente os mesmos âmbitos, e nesse âmbito acadêmico funciona basicamente em espanhol. Enfim, então gostaria de partir de alguns conceitos que estão já na poética de Aristóteles, desenvolvendo um pouco algum deles, discutindo com algum deles, e depois pondo uma aplicação desses conceitos a questionamento do uso dos diferentes gêneros literários como ferramentas, como, digamos, possibilidade de formar as pessoas, de educar as pessoas, de educar alunos, e não somente alunos, alunos de todas as idades, digamos. Todos somos alunos até a terceira idade. Então, esses conceitos que estão em Aristóteles são os seguintes, são 4. Eu vou enumerar agora, depois brevemente definir e depois aplicar. O primeiro é mimesis. Mimesis, que significa, traduzido literalmente, imitação. Agora vamos ler alguma cita da poética para contextualizar. Depois, catarsis. Catarsis, que traduzindo literalmente é purificação. Evidentemente, também tem que matizar. Depois, a beleza, outro conceito escolhido da poética, e depois o espetáculo, quarto conceito. Então, mimesis, catarsis, beleza e espetáculo. O que entende Aristóteles pela mímese? Isso é muito fácil, porque no começo mesmo da poética, realmente, os primeiros 7 livros ou capítulos da poética são dedicados a essa reflexão sobre filosófica, digamos, a filosofia da literatura. Qual é o sentido? Por que existe arte em geral, e especificamente a literatura? Depois ele já fala dos gêneros, da tragédia, etc. Mas aqui, realmente, é uma primeira reflexão sobre essas questões que se conservam, que depois deu muito de si nos séculos conseguintes, incluindo os nossos tempos. Então, no quarto capítulo, Aristóteles usa por primeira vez esse conceito de mímese e fala, eu tenho a tradução em espanhol, mas vou tentar ir lendo em português. A poesia se fragmentou de acordo com a maneira de ser de cada um. Em efeito, uns são mais graves e mimetizam ações mais nobres e de gente nobre. Outros são mais vulgares e mimetizam ações da gente ordinária. Ele usa essa voz de mimetizar no sentido de imitar. Começa já dizendo que não é só na arte. Fala, pois imitar é uma coisa connatural aos seres humanos desde a sua infância. Isso é o que distingue o homem dos outros animais, em que é muito hábil na imitação. E a sua aprendizagem inicial se realiza através da mímese, ou seja, imitação. E além disso, todos se deleitam, curtem na imitação. Isso é muito verdadeiro. Olhamos uma criança pequena como gosta de imitar o que fazem os adultos. Eu, justo antes de vir aqui, assisti um jogo do meu filho. Tenho um filho de 11 anos que joga numa liga de futebol. E realmente, olhando esses meninos de 11 anos, dá para ver como imitam Neymar. Ele, sobretudo, é fã do Neymar. Então, imitando bom e nas outras coisas menos boas, como, por exemplo, quando fingem faltas e essas coisas. Imitam o Cristiano Ronaldo, Messi, gostam da imitação, curtem imitar. É uma coisa que forma parte da natureza do homem e que está, de alguma maneira, implicada no processo de aprendizagem, imitar. Especialmente imitar o mestre, imitar adulto, imitar um modelo. E também encontramos esses modelos precisamente na literatura. Continua já passando a falar e analisar a tragédia, mas isso é extrapolável a outros gêneros literários, inclusive a arte em geral. Fala que a tragédia é mímese
de uma ação. E, por meio dessa ação, é mímese dos que agem. Antes ainda de entrar em análise da mímese na obra literária, Aristóteles também menciona outros tipos de arte. Na escultura, é evidente, porque imitamos escultura em uma pessoa de uma maneira direta, realista, mas fala que música também é mímese. E poderíamos nos perguntar de que é mímese? A música. Fala, a música é mímese do ritmo do universo. A existência, o devenir do universo está marcado por ritmo. Temos um movimento rítmico, regular, da Terra em torno ao Sol, da Terra em torno ao seu próprio eixo. Temos o dia marcado pelo ritmo, amanhã, meio-dia, tarde, noite. A semana marcada pelo ritmo da semana, segunda-feira, terça-feira, sábado, domingo. O ano marcado pelas 4 estações do ano. Em Amazonas, me parece que são 2, de chuva e mais seca, mas em geral, aí tem um ritmo. Também a vida do homem está marcada por um ritmo, da infância, da juventude, da idade madura, idade adulta e da morte. Toda a vida do homem está marcada pelo ritmo. E fala Aristóteles que a música, com seu ritmo, imita o ritmo do universo, da existência, da vida, e por isso, de alguma maneira, inclusive irracional, inconsciente, interpela o ser humano. Todos gostamos de música, não da mesma música, de diferentes tipos de música, mas não conheço ninguém que não goste de nenhum tipo de música. Então, mímese como uma coisa central, realmente, da relação do homem com o conhecimento e com o universo e consigo mesmo. Mas retornando à questão da literatura, da tragédia, fala mímese de uma ação, imitação de uma ação, e através da ação, mímese do que age, do que atua. Portanto, fala Aristóteles, e isso aqui teríamos que distinguir entre gêneros. Eu vi que no título, no tema da jornada que está organizado, que, por certo, é muito interessante, felicito por essa jornada, o tema do gênero é importante. Então, já lembramos, Aristóteles é o primeiro que estabelece os 3 gêneros, e evidentemente funcionará a mímese de uma maneira direta em cada gênero. Ele, inclusive, usa gênero como, mímese, perdão, como critério para estabelecer o gênero. Depois isso teve discussões, mas eu acho que ninguém superou realmente. Então fala, segundo como é imitada a realidade, se adjudica a tal ou qual gênero. Então, por exemplo, o gênero que eles chamavam épica na Grécia, hoje falamos narrativa, né? Esse gênero imita através de uma narração. Tem um narrador que conta os acontecimentos. E por isso falamos que é narração, porque se imita dessa maneira. Depois, no gênero teatral, que seria drama, tragédia, comédia, não? Hoje mais bem tendemos a chamar de gênero dramático, se imita representando no teatro, representando a ação. É outra forma de imitar, e por isso pertence a esse gênero. E depois temos o gênero que Aristóteles chamava poesia lírica. Hoje, por exemplo, René Martin, Jacques Gaillard, que são os dos expertos no tema do gênero, eles preferem chamar isso gênero poético, consiste em imitar o estado do ânimo do sujeito lírico, do eu lírico, ou estados de ânimo em geral. Não se conta ação, não se representa personagens, sino os estados de ânimo. Portanto, como imitamos, o que imitamos determina o gênero. Mas em todos esses gêneros, o tema da imitação é claro, para Aristóteles. E no que vou me centrar particularmente é precisamente são esses 2 gêneros nos quais se imita não tanto estados de ânimo do sujeito lírico, mas a ação das personagens e, portanto, a personagem. Por quê? Porque através da personagem se imita a pessoa. E aí já chegamos a um dos primeiros conceitos que gostaria de transmitir através dessa palestra em relação com o potencial epistemológico da obra literária, da obra de ficção. Nós estamos falando aqui de literatura autobiográfica, que também poderia ser, mas da obra de ficção, uma história completamente inventada.
sim tem potencial epistemológico. Por quê? Porque dentro desse argumento, dessa trama, dessa história, aparecem personagens que agem. E através dessa ação, representam a, a estrutura do agir humano e, através disso, representam a pessoa humana. E, portanto, podem aportar conhecimento da pessoa. Podem aportar conhecimento em geral. Imitam também a realidade geográfica, por exemplo, não? As descrições das paisagens. Eu lembro de criança lendo histórias de faroeste, estava na minha imaginação construindo a representação da estepa de Arizona, por exemplo. É uma forma de conhecer da literatura que é interessante e importante. Mas, sobretudo, o que mais valor da literatura e o que eu reivindico na minha investigação, no nosso grupo de investigação aqui em Barcelona, é esse potencial de conhecimento enquanto às motivações da pessoa humana, a forma de agir, a forma de tomar decisões, etc. Não? E formar caráter da pessoa dessa maneira. Abro também diretamente o jogo, reconhecendo que isso significa, hoje, substancialmente ir à contracorrente. Não sei se fala contracorrente em português. Contracorrente. Ir em contra das principais correntes da teoria da literatura do século XX. As correntes estruturalistas, formalistas, neoestruturalistas, etc., que basicamente se interessaram pelo discurso em si, e como está construído, de que partes consta. Isso, a narratologia é muito interessante, eu também tenho interesse nisso. Mas me dá a impressão que muitas dessas correntes precisamente cortaram a relação do discurso com a realidade do homem. E a minha hipótese, que someto a sua juízo, à discussão posterior, é que com isso se empobrece substancialmente o fenômeno literário, o grandioso fenômeno literário. Mas não todo mundo pensa assim. Também tem investigadores, filósofos, pensadores contemporâneos que reivindicam precisamente esse potencial epistemológico da obra literária, esse potencial cognitivo, que lendo literatura eu aprendo coisas relevantes sobre o universo e sobre a pessoa humana, sobre mim mesmo, inclusive. Falando do cânon literário, McFadden, que é um dos expertos no tema do cânon literário, fala que por que algumas obras literárias sobrevivem à prova do tempo? Não? Porque uma das definições possíveis da obra canônica, do clássico, essa é de José Luis López de Cabiada, um catedrático espanhol que está em Suíça. Ele fala: um clássico é um best-seller que não deixa de ser-lo. Um best-seller que não deixa de ser um best-seller. Está muito bem essa definição. Alguns best-sellers duram 5 anos ou 10 e ninguém lembra deles. Inclusive, se olhamos o historial, a história dos prêmios Nobel, muitos desses autores estão completamente esquecidos. Naquele momento eram best-sellers. Por outro lado, tem, não sei, Antígona de Sófocles, tem mais de 2000 anos, e se publica de novo suscita interesse. Não sei, o Crime e Castigo de Dostoiévski tem quase mais de 150 anos, se publica, se lê outra vez. Don Quixote de Cervantes, etc., etc. Alguns clássicos sobrevivem. McFadden fala por quê? Não tanto porque aprendemos coisas sobre o texto que estamos lendo, sino que graças ao texto aprendemos coisas fundamentais sobre nós mesmos. E essas coisas fundamentais sobre nós mesmos, como fala o imperador filósofo Marco Aurélio, estoico, falava: o homem é como é e nunca muda. Certas coisas são universais, certas verdades, certos dilemas, certas grandes perguntas são perguntas universais, enquanto ao sentido da existência, enquanto a caráter da amizade, enquanto a sentido da vida e da morte, etc, etc. Tem algumas perguntas das que não podemos escapar e não devemos escapar. E podemos aproximar-nos a essas perguntas precisamente partindo desses grandes textos que conformam o cânon da literatura. Também no século XX, inclusive hoje, tem investigadores
Eu vou pôr alguns exemplos que defendem essa hipótese. Um dos mais importantes, aparece muito na tese doutoral do Alexandre, é Ricoeur, Paul Ricoeur. Isso provavelmente os senhores conhecem. Ricoeur, o seu livro principal, Tempo e Narração, Temps et Récit, Tempo e Narração, precisamente reivindica a ideia da mímese e desenvolve o que Aristóteles aqui faz a maneira de intuições geniais, realmente brilhantes, mas que não desenvolve, na verdade. Não se dá moléstia de desenvolver, Ricoeur desenvolve. Divide o processo da mímese em 3 etapas, fala mímese 1, mímese 2, não vou entrar agora em detalhes, não temos tempo, mas é interessante. Também um filósofo contemporâneo que vive ainda, Alasdair MacIntyre, neo-aristotélico. Estou colocando no chat. Pode ter algum erro ortográfico menor, mas se ficam em Google, aí vai corrigir. Alasdair MacIntyre, por exemplo, no seu livro Tras la Virtude, Depois da Virtude, não somente reivindica a importância do relato literário como válido canal de conhecimento da realidade do homem. Fala que é o único canal válido e eficaz para insertar, introduzir o sujeito na sua própria identidade e da identidade cultural da sua comunidade. Fala que é o único. E um dos grandes dramas, por isso, depois da virtude. Hoje é difícil construir o discurso da virtude, que vamos chegar a ele, no Aristóteles, porque os relatos que conformavam um certo acervo cultural comum foram quebrados. Eu chamo isso síndrome de Shrek. Não sei se conhecem o filme Shrek. É um desenho assim para crianças. Shrek, não sei se se fala assim em português, sim, não? Shrek. Eu vi com eu vi esse é dessa mesma. Eu vi com os meus filhos Shrek e a verdade é que ri muito, é muito engraçado, está muito bem feito. Mas se uma criança pequena vê Shrek, sem ter lido antes o Pinóquio, os Três Cerditos, etc, etc, todas essas personagens que estão misturadas lá, de uma maneira pós-moderna, não? Uma espécie de rapsódia, mas que perdem completamente o significado que tinha o original, isso desfaz esse discurso que conformava a identidade da nossa cultura ocidental. Já sabemos que para os gregos, o que conformava a Bíblia dos gregos era Homero, sobretudo. Também a poesia e também Sófocles e outros grandes autores, dramaturgos. Então, isso permitia ter uma linguagem. A virtude significava virtude, na qual Héctor era a imagem do da piedade, da virtude da piedade, que significava amor pela pátria, não exatamente significava outra coisa que hoje, etc., permitia construir uma identidade comum, dentro da qual tinha todo tipo de discussões, evidentemente, entre os filósofos gregos e pensadores, no fórum onde se encontravam para discutir, mas tinha uma linguagem comum. Quando quebramos essa narração comum, seguindo esse síndrome de Shrek, então a discussão, o diálogo, a conversa se faz praticamente impossível, porque não temos já o relato comum. Põe outro exemplo disso. Eu, quando ia no colégio, na época remota pré-histórica, só tinha um canal de televisão na Polônia, na minha terra. Então, quando chegávamos ao dia seguinte, falávamos do filme que vimos no dia anterior, e era o mesmo filme. Então, tinha um motivo da conversa. Hoje, as crianças podem conectar com 300 canais diferentes. Além disso, dentro dos canais tem um menu e podem ver um filme. Então, esse é outro exemplo dessa dispersão pós-moderna da narração comum, que permitia ter um potencial epistemológico comum, pelo menos em certas idades. Mas então, isso é mimesis, não vou desenvolver mais esse conceito, dá muito de si, poderíamos continuar, ainda também recorrendo a citas de Aristóteles, mas vou passar ao seguinte conceito, que é o da catarse. Catarse, que traduzido literalmente significa purificação, e esse conceito da catarse brota diretamente do conceito da mimese. E vemos isso no
segundo capítulo, onde fala Aristóteles. E já que os que imitam, mimetizam, aos que agem, estes necessariamente são gente de muita ou pouca valia. Os caracteres quase sempre se acomodam exclusivamente a esses dois tipos, pois todos diferem enquanto a seu caráter pelo vício ou pela virtude. Aqui já introduz esses dois conceitos. O que significava para Aristóteles, para a ética da virtude, chamada dos gregos, vício e virtude. Virtude era um hábito bom, aquele hábito que convertia a pessoa em generosa. Por exemplo, ser generoso não é ter um ato único de generosidade, é ter uma predisposição a agir de uma maneira generosa sempre que convém, sempre que tem uma necessidade de compartilhar com os outros. Então, isso se entendia, todo o grego entendia que significava ser generoso, era isso, e que era uma coisa boa. E por que uma coisa boa? Aristóteles aqui não fala porque é proibido o contrário, não recorre a conceitos de proibição, de imposição, isso virá depois com Kant, com a ética kantiana de obrigação, de dever, etc. Não, ele vai simplesmente porque convém, porque faz mais feliz a pessoa, porque permite empreender o caminho ao que ele chamava eudaimonia ou eudaimonia, que significa a boa vida. O que é boa vida? Pois uma vida na qual o sujeito tem um certo domínio dele mesmo, certo domínio de algumas virtudes básicas e, além disso, tem capacidade de contribuir à comunidade na qual vive do jeito que isso é satisfatório tanto para a comunidade como para ele mesmo. Eu acho que aqui, para os nossos professores de educação, na Batuliva, na nossa faculdade, eu falo, já que estamos perdidos entre tantas correntes de educação, construtivistas ou de outro tipo, que proliferam, sempre o mais simples é voltar a esse conceito da eudaimonia. O que temos que ajudar é a nosso aluno chegar a estar bem com ele mesmo e estar bem com a gente que convive. Tão simples como isso. Não sei se é necessário complicar as coisas muito mais. Então, o vício, evidentemente, é o contrário. É um hábito ruim. Não? Por exemplo, de egoísmo. O hábito de egoísmo, que não é que seja mau em si mesmo. Por isso, eu gosto de chamar esse livro de Aristóteles, Ética Nicômaco, que escreve para o filho dele, não tanto como uma ética, mas como uma arte de ser feliz. A arte de ser feliz. Ele fala para o seu filho, se você quer ser feliz, aplica esses simples conselhos. Mas, por exemplo, seja generoso. Porque se você é generoso, você vai ter muitos amigos. E é necessário ter amigos para ser feliz. Isso fala no capítulo 8, uma das teses importantes da ética Nicômaco. Fala, as pessoas que, mesmo se tivessem todos os bens possíveis, mas não tivessem amigos, não queriam viver. A vida não teria sentido sem amigos. E para ter amigos, se tem que ser generoso. Voltar a esse exemplo de virtude. Então, fala Aristóteles que o que vemos na imitação da ação é que as personagens que optam pelo caminho do vício fracassam. Tem uma derrota, acabam mal. E, em contrapartida, as personagens que optam pelo caminho da virtude triunfam e são felizes. Fala, a mímese de uma ação é realizada por uns personagens que agem, que necessariamente são tais ou quais pelo seu caráter ou pensamento. Pois, por isso falamos que as ações são tais e quais, e por elas triunfam ou fracassam. Fracassam se entende, isso é espanhol, fracassar. Existe em português também? Fracassam, igual, Martim. É igual. Igual, fracassam. Obrigado. Então, o que é a catarse? Aristóteles só usa essa palavra uma vez e não desenvolve. E tem muita discussão teorética sobre o que significa, o que não significa, tem visão de psicoanálise. Enfim, eu vou dizer a minha interpretação dessa voz catarse. A catarse significa a purificação da paixão. Das paixões, em que sentido? Em que ajuda a ordenar o apetite das paixões em ordem àquele bem que é a razão de ser de como bom. Como, por exemplo, a virtude da generosidade, ou a virtude da justiça, ou a virtude da fortaleza, ou a virtude da templança. E como acontece isso num texto literário? Fala Aristóteles que a catarse num texto literário tem duas partes. Em primeiro lugar,
a compaixão e, em segundo lugar, o temor. A compaixão não no sentido de ter pena de alguém, mas de compartilhar a paixão dele, de se identificar com a personagem. E isso, realmente, nós experimentamos isso. Porque também no relato audiovisual, vendo um filme de terror, temos medo. Por quê? Porque nos identificamos com a personagem que está passando medo. Num filme romântico, a minha mulher chora. Eu finjo não chorar, porque estou com o estereotipo de macho, então, não convém, mas estou com vontade de chorar, porque a emoção das personagens principais se contagia. Isso é o que chama Aristóteles de compaixão, compartilhar a paixão da personagem. Portanto, se identificar e, portanto, ter uma experiência vicária. O que significa experiência vicária? Experimentar na minha afetividade aquilo que de fato está vivendo o protagonista e não eu. Mas eu participo, estou vivendo esse temor, essa alegria, essa emoção de apaixonamento, por exemplo, com essa personagem. E, em segundo lugar, o temor. Temor, medo de quê? Do que Aristóteles chama o erro trágico. A personagem comete erro trágico e depois paga as consequências. Por exemplo, optando pelo egoísmo. Tem muitos relatos que mostram isso. Sei, um dos exemplos mais conhecidos, assim, famosos do século XIX, o retrato de Dorian Gray, como seria isso em português? The Picture of Dorian Gray, de Oscar Wilde, não? Aquela personagem que decide viver de uma maneira hedonista, egoísta, aplastando os outros e, ao final, acaba se destruindo a si mesmo. Esse é o século XIX. Mas o relato perfeito disso encontramos na mitologia grega, o deus Narciso. Verdade? O narcisismo, de lá vem esse conceito psicológico. Deus Narciso, se de repente, ou seja, esse semideus, herói, se apaixona dele mesmo, vendo o seu reflexo na água, se apaixona dele mesmo, mas não dele mesmo enquanto a pessoa na sua plenitude, porque fala também Aristóteles no capítulo 9 da Ética de Nicômaco que existe um bom amor de si mesmo, um bom egoísmo, que é aquele de se amar querendo para mim o que eu gostaria para o meu bom amigo também, ou seja, querendo a virtude, querendo aprender a ser generoso. Isso é um bom amor de si mesmo. Mas existe um mau amor de si mesmo também, que é aquele do Deus Narciso, que só se apaixona pela sua aparência e não se interessa pelo que tem no interior dele, não se interessa pelo cultivo da virtude, dos hábitos e do seu caráter. Do mesmo jeito que Dorian Gray. Dorian Gray, por certo, a minha hipótese é que é uma reescritura moderna do mito de Deus Narciso. Então, Narciso, como lembramos, ao final, não vê ninguém. A ninfa Eco se apaixona dele, fala o nome dele, mas ele não escuta, ela vira eco. E ao final, o que passa? Acaba caindo na água e acaba se autodestruindo, né? Por ter optado pelo caminho do vício. Isso é o que Aristóteles chama o erro trágico da personagem, optar pelo caminho do vício. E então pagar essas consequências. Isso encontramos nas fábulas de Esopo, praticamente todas elas. Esse ensino moral simples, às vezes, mas muito sábio. Também encontramos nas tragédias, Antígona, de Sófocles, que também se tem que enfrentar com esse dilema tão contemporâneo, tão universal, a quem obedece? A um governo, a uma autoridade, a uma autoridade humana, terrenal, mas injusta, ou obedece aos deuses, que podíamos interpretar como a voz da consciência, as costumes, as tradições, etc. A catarse, portanto, a catarse para mim é esse potencial pedagógico da obra literária, que obriga, ou que convida ao leitor, ao aluno, ao professor, junto com o aluno, a se pôr no lugar dessa personagem, observar a sua atuação, a sua ação, o seu agir, e ver as consequências desse agir. Aristóteles somente fala do que eu chamo a catarse negativa, ou seja, o personagem optou pelo caminho errado e acabou mal. Eu gostaria também de poder falar da catarse positiva, ou seja, do exemplo da virtude, do exemplo do herói, o personagem que optou pelo bom caminho e teve o seu reconhecimento. Por isso que também a literatura está cheia destes exemplos.
deixo a discussão sobre essa voz se presta muito mais à discussão do que a da Mises, está menos trabalhada na crítica também, na teoria, mas eu acho que é fundamental precisamente no âmbito da educação, porque aí vemos como o relato literário, relato audiovisual pode ser uma fonte de reflexão ética que podemos levar junto com os alunos, sem impor, simplesmente ajudando os alunos a eles mesmos entenderem esses mecanismos da ação humana e que as ações, as decisões têm consequências, porque é assim. Isso eles devem aprender para chegar à madurez, a ser maduros, a ser esses cidadãos da polis que vivem segundo o princípio da eudaimonia, não? E que faz felizes eles e contribui de maneira produtiva, significativa à comunidade. Bom, já que vejo que o tempo mais ou menos se está aproximando, vou mais brevemente falar desses outros dois conceitos que acho que são interessantes. E não só, porque estou falando desse quádruple análise neo-aristotélico que estou propondo para os senhores? Pois, por dois motivos. Em primeiro lugar, como um possível esquema de análise dos textos com os alunos. E, em segundo lugar, como também um possível critério para a seleção dos textos. Se encontra uma situação de ter que propor, se vem imposto por um manual ou um ministério, não sei como funciona isso no Brasil, pois então esses textos já estão, não tem, perdão, problema de seleção, mas sempre tem algum aluno que quer ler mais. Ao menos esperemos que tenha. Então, que livro eu ofereço a esse aluno? Não? Ou um clube de leitura. Aqui na universidade eu iniciei faz 10 anos clube de leitura para nossos alunos e vem alunos voluntariamente, sempre uns 20 alunos, para ler textos simplesmente porque descobriram que lendo textos e depois discutindo sobre eles também colocamos um pouco de café e umas bolachinhas como uma motivação suplementária, e seguramente algo vem por isso também, e por que não? Depois a questão é purificar essa paixão pelas bolachas e também orientar aos textos, e normalmente funciona muito bem esses clubes de leitura. Também, justamente esse projeto de investigação que temos agora concedido pelo Ministério da Espanha, Ministério de Ciência, é sobre fomento da resiliência. Resiliência, não sei se no Brasil também está tão de moda essa palavra, aqui na Espanha está muito de moda. É uma palavra... A mesma palavra, Martim. Sim, resiliência. Sim. Pois o nosso projeto... Foi o mesmo sentido também. Perfeito. Evidentemente, é uma palavra moderna da psicologia positiva, moderna, para dizer fortaleza, como uma dessas 4 virtudes cardinais de Platão e Aristóteles. Em todo caso, o nosso projeto é fomento da resiliência através da literatura infantil na escola primária. Estamos, nesse momento, preparando esses textos para ajudar os alunos também nos tempos da pandemia, superar, se animar, descobrir o desejo de não só se queixar, se lamentar ante uma dificuldade, mas também descobrir isso como um potencial de crescimento, como um trampolim. A dificuldade nos aplasta, mas se temos essa série de atitudes que convertem o sujeito em resiliente ou forte, então podemos não só voltar à situação de antes, mas saltar mais alto. Isso é uma das grandes contribuições muito positivas da psicologia positiva e desse conceito da resiliência, que nos toca viver a todos nesses tempos difíceis. Então, isso seria a ideia da catarse. E depois, a beleza, muito simplesmente, o que Aristóteles usa como beleza, se refere ao que eu chamo o potencial estético intrínseco da obra, que está no próprio discurso. Ele fala que a beleza do texto está na linguagem, chama isso linguagem sazonado, na linguagem adornada e também numa composição perfeita. Isso também é importante, que os textos que escolhemos para os nossos alunos aportem uma riqueza do vocabulário e também das estruturas gramaticais, porque a primeira coisa que aprende o aluno lendo o texto é como usar de maneira competente a própria linguagem. E a linguagem vai ser o caminho que vai abrir as portas de todo o resto do conhecimento. O problema na Espanha, não sei se também tem no Brasil,
e que muitos alunos chegam à universidade sem dominar bem o seu próprio idioma. E é um drama, porque, então, claro, não entende direito, não vai entender direito romano, se ele não entende tal qual palavra, se não vai se expressar bem no exame, se não é capaz de ter corretamente o sujeito, verbo e complemento, etc. Então, esse é o primeiro. Por isso, a beleza, é importante que os textos tenham esse elemento da beleza intrínseca, que está no próprio texto. E depois Aristóteles usa, por último, esse conceito de espetáculo. E aqui eu vou ser um pouquinho revisionista com Aristóteles. Aristóteles, quando usa esse conceito, mais bem tem uma atitude de certo desprezo. Para ele, espetáculo significa, dentro do âmbito do teatro grego, toda a maquinaria técnica que serve para impactar, aumentar o impacto no espectador. Portanto, isso inclui as máscaras imensas que levavam prósopo, não? Se chamavam prósopo. As máscaras imensas que levavam as personagens, porque o teatro era muito grande. Para ver a expressão emocional dessa personagem, você tinha que pôr uma máscara. Isso implicava, por exemplo, os canais de água que permitiam que a acústica fosse boa, que o pessoal pudesse escutar nas últimas filas, etc. Toda a parte técnica do teatro. Então, ele fala que isso, como tem menos que ver com o racional, e ele é um pouco racionalista como filósofo, não acaba de apreciar esse elemento. E eu aqui não estou de acordo. Penso que, como professores, temos que ter muito em conta esse aspecto. Eu chamo isso o potencial estético extrínseco da obra literária. Extrínseco, portanto, que não está no próprio texto, mas está, por exemplo, na edição, nos desenhos, no tipo de letra. Depois, para as crianças pequenas, eu lembro da minha infância, os livros que mais lembro é aqueles que se mexiam coisas, não? Hansel e Gretel, e lembro, pois tinha o cisne no final, que se mexia e passava de um lado do rio para o outro. E depois, incluiria dentro desse conceito de espetáculo a metodologia do professor. Como formulo as perguntas, como apresento esse texto, como me relaciono emocionalmente eu mesmo com as personagens e depois com os alunos, para que aconteça aquilo que chama Aristóteles seduzir a alma. Ele fala, espetáculo seduz a alma. E ele não acaba de apreciar isso. Eu sim aprecio. Acho que temos que seduzir a alma do nosso aluno pelo texto literário, para que realmente sinta paixão pela leitura e acompanhe essa personagem nos seus dilemas morais, nas suas emoções também. A catarse tem mais da emoção do que da razão. Está mais orientada a remexer o âmbito emocional, afetivo do espectador, do leitor, do que racional. A razão vem depois. Por isso é tão importante para mim esse espetáculo. Talvez em termos absolutos, não é o mais importante, mas desde a perspectiva cronológica é o primeiro que temos que conseguir, é o primeiro reto, porque por muito que eu proponha aos meus alunos os textos maravilhosos, os textos clássicos, se não sou capaz de fazer isso de uma maneira atrativa para o aluno, pode ser até contraproducente, porque pode desanimar. Isso está passando muito na Espanha, quando crianças pequenas leem uma versão adaptada do Quixote, Don Quixote. Não sei o que aparece aqui na pantalla. Tirar isso. E claro, se faz de tal jeito que quando ele chega já na secundária a ler Quixote inteiro, já não querem ler. Porque não, isso é para as crianças. Aí tem um falho, porque um dos maiores textos que produz a literatura espanhola não está sendo popular. Não, os alunos não se deleitam lendo Quixote. Bem, vou por ponto final aqui. Ia por algum exemplo, por exemplo, de Hansel e Gretel ou algum conto mais. Não, vou acabar com um exemplo. Vou contar um conto. Para terminar, para acabar. Porque lembro que uma vez, numa entrevista, me perguntaram como é que as crianças não gostam de ler. E eu falei, isso é falso. Porque se você pergunta para uma criança, você quer que eu te conte um conto? Toda criança responde que sim. Não existe criança que não quer que se conte um conto para ele. Então eu falei, e a literatura começa com a oralidade, com um conto. Assim começou na sua história e assim deve começar com as crianças pequenas na idade pré-escolar. Então o problema não é que as crianças não gostem de ler. O problema é que os adultos não gostamos das crianças.
não gostamos de passar tempo com elas. É muito mais fácil deixar uma PlayStation ou um telefone com a pantalha, se mexe em coisas. A criança fica tranquila 5 horas. E nós tranquilos, tudo perfeito. Mas isso é uma estratégia míope a curto prazo, porque essa criança não desenvolve uma série de virtudes, competências, atitudes que se aprende precisamente lento. E eu já não falo nem do desenvolvimento neuronal, que também sofre quando privamos a criança da leitura. Isso está com as pantalhas continuamente. Pois então, sim, as crianças gostam que a gente conte contos. E eu lembro, uma vez, quando comecei a dar aulas de literatura infantil aqui na Batoliva, tive que me reciclar. A minha tese doutoral é sobre Borges, não? Para as crianças, esse escritor argentino. Então, coincidiu que meu filho, que agora tem 11 anos, tinha 3 aninhos. E veio fantástico porque fazia experimentos com ele. E ele se beneficiou porque contei muitos contos para ele que senão não teria contado. Então, o conto que ilustra perfeitamente a mimesia e a catarse foi o conto... Agora, Alex, vou precisar da tua ajuda. Cigarra, la cigarra, em português, como é? Sim, sim, la cigarra. A cigarra, Cigarra, perfeito. sim. A cigarra e a formiga, é isso? E a hormiga, formiga. A Formiga, exato. formiga e a cigarra, perfeito. Exato. Então, já sei Sim. que é conto todo mundo conhece. Esse aí, Hans e Gretel, que has mencionado, equivale a João e Maria, em português. Então aí sim que muda a tradução. João e Maria, sim, sim, sim. Maria. Pois então, cigarra e formiga. Como lembramos, a formiga está trabalhando no verão, recolhendo o seu estoque para o inverno, e a cigarra está rindo dela. Você está aí perdendo tempo, se cansando, em vez de curtir a vida, de saltar, de dançar, passar bem. E a formiga fala, bom, já veremos. Depois, como lembramos, chega o inverno, esse ritmo do universo implacável, e a formiga está tranquilinha aí sobre a terra, com os seus abastecimentos, e a cigarra começa a se congelar. Não tem comida, não tem roupa preparada. Então, toca na porta da formiga, e na versão de Esopo, Esopo é cruel, porque a formiga responde, continua dançando, não é o problema, então se congela. Aí está a catarse negativa, não? Esse medo ante um erro trágico. A versão do Disney, como lembramos, é um pouco mais benigna, porque a formiga dá uma segunda chance e fala, bom, pois entra, mas faz alguma coisa útil, então começa a tocar o violino e acaba bem a história. Vemos aqui a mimese de quê? A mimese do agir humano e das suas consequências. E concretamente de uma virtude, logicamente a formiga representa a virtude da prudência. E num dos seus aspectos que é a capacidade de previsão. Também de laboriosidade e de outras coisas. E a formiga representa imprudência, incapacidade de previsão, também preguiça e outros elementos. Então, eu lembro que quando contei isso para o meu filho, que estava colocando ele para dormir, no final perguntei, você gostou do conto? Sim. E perguntei, qual das duas personagens você gostou mais? Da formiguinha ou da cigarra? Ele falou, da formiguinha. E por quê? Porque é trabalhadora. Quer dizer, que já tinha uma certa ética do trabalho, né? E então perguntei, isso é a partir da minha, é a partir da catarse. E perguntei, e você acha que você poderia fazer alguma coisa como a formiguinha? Então, ele não respondeu, ficou um momento assim, pensando, de repente, se levanta da cama, vai correndo na cozinha, põe uma cadeira, sobe na cadeira e começa a lavar os pratos. Então eu falei, agora não, e agora toca dormir, senão a mamãe vai ficar chateada. Virtude da prudência, a rainha das virtudes, como falava Aristóteles. Agora não, mas você entendeu muito bem. E é curioso como funciona a mente humana, o que fala McIntyre. No, provavelmente, se eu tivesse feito um sermão para ele, explicando que tem que ajudar a mamãe, teria sido menos eficaz que simplesmente contar esse conto e perguntar como você acha que você poderia imitar a formiguinha. E ele mesmo já foi correndo. Com isso acabo. Muito obrigado. E agora turno de perguntas, se temos tempo. Graças, professor Martin. Há uma pergunta aqui, de Cleide Inês. Ela pergunta o seguinte: como podemos
Como podemos ser solidários e cooperativos no ensino remoto? Como exercer a solidariedade, a cooperação através da ensinança remota, digital, à distância? Sí, 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 entendí perfectamente, gracias, Alex. Eu vou começar respondendo. Para começar, o conteúdo da minha palestra, eu vou pôr aqui um link, onde está mais ou menos esses 4 princípios neo-aristotélicos, por se alguém quisesse ter isso por escrito em espanhol, que eu entendo que se entende bastante, desde português. Ô, Alex, você pode fazer por mim, Alex? Sim, sim. Procura lá em academia.edu. Mimesis e Catarsis em Macbeth, de Shakespeare, acho. Se você entrar aí no meu perfil de academia.edu, aí está. E poderíamos colocar aqui no chat. Academia.edu. Ou se não, simplesmente meu nome e sobrenome já vai aparecer. E, bom, é fácil dizer, não é tão fácil escrever meu sobrenome, só consigo. Mas Alex sabe. Então, já que estamos com a pausa publicitária, se me permitem, nós publicamos faz pouco um livro sobre essa pergunta, que se titula Pandemia e Resiliência. Vou pôr também o link. Aportações acadêmicas nos tempos de crise, da crise. Esse é um trabalho do nosso projeto de investigação que começamos em plena pandemia, para aproveitar esse tempo, que estava em casa, né? E já desde em primeira pessoa, como a gente viveu esse período, que eu não podia estar aqui nesse escritório, estava fechada a universidade, não sei se passou mais de 3 meses, aqui na Espanha não podíamos sair de casa. Para sair de casa e fazer compras de alimentos, eu tinha que pegar da loja o recibo, porque um policial podia me multar por ter saído de casa simplesmente para respirar o ar. Então, foi horrível, especialmente para as crianças pequenas e especialmente numa grande cidade como Barcelona, que a vivenda, os apartamentos são muito caros e normalmente o pessoal tem pouco espaço, não são casas grandes com jardim. E realmente foi um tempo muito difícil, também para nossos alunos. Então, como se pode mostrar solidariedade? Muito boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Aqui tem algumas respostas desde diferentes âmbitos. Alex, se você puder também pôr link a esse livro que você tem, por certo, eu acho. Desde textos literários, desde psicologia, no nosso grupo também tem psicóloga, desde métodos educativos, tem educadores que participaram na adaptação dos currículos, improvisando um pouco essas adaptações em plena pandemia. Portanto, é uma resposta que requeriria outra palestra. Mas, para compartilhar e abro discussão, peço também que mais pessoas aportem sobre essa questão. Eu diria, partindo da experiência pessoal, que nesse tempo eu estava dando uma matéria, tive muita sorte que era uma matéria onde tinha poucos alunos. Mais difícil mostrar solidariedade com um grupo de 40 que com um grupo de 10, eram 10. E eu lembro que decidi sacrificar um pouco os conteúdos que são importantes, o que temos que forma parte do nosso programa, é importante, temos que ser responsáveis, diligentes, mas pensei, vivimos nos tempos tão especiais, muitos desses alunos, eu tinha constância, estavam ligando aos nossos serviços de atenção psicológica da universidade, que estavam trabalhando mais que nunca nesse tempo. Então pensei, tem coisas mais importantes. E começava cada aula como dando 5 ou 10 minutos para estar com ele, para perguntar como você vai, como você está vivendo isso. Escutar. Parece que é muito importante, uma forma de mostrar. E nós, como professores, primeiro, a tendência que temos um desvio profissional é a vício de loquacidade, de falar demais, e não escutar. E eu acho que o primeiro passo para poder ajudar um aluno é escutá-lo. É entrar no mundo dele, escutar a narração dele, o relato dele, que um relato que muitas vezes supera as grandes obras da literatura universal. Aqui, desse escritor, escutei uns relatos absolutamente impressionantes de resiliência, por exemplo, né? Pessoas que tiveram que atravessar grandes dificuldades e que foram capazes de superá-las.
Então, eu diria primeiro escutar, dar tempo, não correr tanto, né? No priorizar o tecnolatra, o utilitário, priorizar a pessoa mais importante, a pessoa do aluno, tem que estar no centro de todas as metodologias, de todos os conteúdos que queremos transmitir. E lembro que, por exemplo, por uns exemplos, algum dia resulta que era aniversário de uma das alunas. Então eu falei, bom, agora vamos fazer um descanso e todo mundo vai trazer, e na sua casa, não se pode fazer de outra maneira, se tiver uma copa de champanhe e se não, pelo menos um café e um bolinho. Então, juntos, cantamos para essa aluna. Eu tinha um aluno que sabia tocar o violão, isso também fantástico, tocou o violão, cantamos feliz cumpleaños feliz, para essa aluna comemos bolo. E foi um momento, aqueles alunos que muitos estavam realmente em grande tensão, por um momento se relaxaram. E tiveram como, pelo menos, um pequeno momento de aparente normalidade. Depois, também acho que é importante, difícil, é um reto, não é fácil, mas é importante tempo individual com os alunos. Só uma coisa, Martin, reto em português, desafio. Desafio. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Reto em espanhol. Desafio. Sim, um grande desafio. Desafio, porque sempre vamos mal de tempo, são grupos grandes às vezes, mas esse tempo individual é fundamental. Então, se podemos oferecer para eles os tempos de tutoria individual, fora do horário da aula, bem, e se não, outra vez, estaria disposto a sacrificar uma parte da aula. Se eu tenho uma aula de 2 horas, vou fazer 1h30. Eu vou dizer, olha, essas leituras vocês fazem em casa, depois já discutiremos, e agora vou falar individualmente, um por um. E não só aqueles que se apuntam, por exemplo, quem quer. Normalmente quem levanta a mão é quem menos precisa. E quem mais precisa não se atreve, porque sofre, ou porque é tímido, ou porque é introvertido. Então é quase melhor impor. Depois, se não querem compartilhar, não podemos, logicamente, temos que respeitar a liberdade deles. Mas muitas vezes vi que quando se produz essa possibilidade, de maneira um pouco artificial, surge realmente um compartilhar muito bonito. E esse aluno, às vezes, descobre também o potencial que não tinha. Que eu não estou gostando desses livros, mas que te interessa, tal coisa, pois lê tal livro, e depois conversamos disso, né? Ou vem no clube de leitura. Me parece que nesse mundo globalizado, de utilitarismo, como falei antes, onde parece que a pessoa de professor é substituída, o importante é o programa, o aluno é um número, temos que lutar contra isso. Temos que ir contra a corrente. Temos que ser capazes de salvar o mais essencial, central do processo educativo, que é a relação entre duas pessoas. Entre mais pessoas, mas sobretudo duas, o mestre, o professor e o aluno. Então, se temos isso presente, vamos poder ajudar muito os alunos. Quando se estuda o tema da resiliência, nós estamos fazendo esses estudos no marco teórico, por certo, outra pausa publicitária, temos um congresso, e também convido, vou pôr agora, Alex, vejo que você não está encontrando aquelas coisas, senão eu, ao final, para não perder tempo agora, ao final vou enviar alguns links. Não sei se tem possibilidade. Essa jornada vai continuar ainda? Sim, sim, sim. Perfeito. Pois como bibliografia, digamos, né? Vou apontar. Professor, eu poderia só fazer um comentário aqui em relação... Claro. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela sua brilhante exposição e pela língua portuguesa muito clara. O senhor disse que era a primeira palestra, foi sensacional. Falou muito obrigado. Bem. Professora Neiva, essa felicitação é mais para minha professora particular que a minha mulher. Estenda ela. Sim, estenda ela. Está muito bem, né, Alexandre? Muito bem. Obrigado. Então, professor, o senhor colocou algumas questões que me deixaram assim bastante... Porque eu trabalho na área de linguística e o senhor trouxe questões voltadas à literatura. Achei muito interessante o senhor mencionar que os clássicos sobrevivem, né?
e que também tem best-sellers que duram pouquíssimo tempo, né? Eu achei isso bem interessante, porque nós vivemos numa indústria, assim, em que a propulsão de lançamentos de livros é muito rápida e, ao mesmo tempo que surgem, morrem, né? Então, e os clássicos sobrevivem. O senhor citou Dom Quixote. Eu não sei se o senhor conhece, por exemplo, Machado de Assis, com certeza, né? Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o meu favorito. Então, os clássicos sobrevivem, né? Então, no Mário Brasil, de Andrade também. Mário de Andrade é outro clássico brasileiro que sobrevive. Exatamente. Então, assim, me deixou bastante satisfeita em relação a isso. E principalmente porque o senhor falou que o homem não muda, né? O homem não muda. Eu achei interessante porque eu li Dom Quixote, reli Dom Quixote na pandemia. E aí eu reli Dom Quixote na pandemia, e aí eu me dei conta, assim, de como o homem está representado nessa obra, né? Como ali você tem todas as experiências humanas retratadas ali, né? Então, essa gênese humana mesmo, e todas as suas possíveis vertentes e tal. Então, eu fiquei pensando a respeito das relações filosóficas que são colocadas, né? E as coisas fundamentais que são expostas nessas obras. Então, assim, eu fiquei bastante satisfeita ao ouvir do senhor isso, porque eu não sou da literatura, mas nós somos sempre estamos sempre nesse constante diálogo, né? Então, sim. Alguém fez uma pergunta no chat, Alexandre, que mencionou como lidar com a questão da tecnologia, né? Porque o livro ele se tornou cada vez mais um e-book. E aí, como o senhor vê essa relação da tecnologia com os clássicos e tudo mais? Como lidar com isso? Né? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, professora Neiva. Em primeiro lugar, vou me referir às suas observações sobre os clássicos. Às vezes, os alunos pedem sugerimentos enquanto às leituras. Já leram o obrigatório e querem ler mais. Não é tão frequente, mas passa, felizmente. Então, eu sempre falo, leiam o que vocês quiserem, livremente, mas eu, pessoalmente, sempre leio os clássicos. Por quê? Porque são tantos que nunca vamos ler todos. E se você lê um clássico, você tem 90% de garantia de não perder o tempo. Agora bem, se você pega um livro novo, que acaba de sair nessa indústria tão precipitada, como a senhora falou acertadamente, então, a minha opinião, a opinião pessoal, assumo a responsabilidade, que a proporção é inversa. Você tem 90% de risco de perder o tempo. Alguém tem que ler esses livros e fazer as resenhas e as críticas, mas se você vai mal de tempo e você não é o teu obrigação profissional ou pelos estudos, lê primeiro os clássicos. Esse é um conselho. Então, realmente, os livros novos que leio são aqueles que os alunos me trazem. Então, eu falo, se você me traz um livro, eu leio, te dou a minha opinião. E também, graças a eles, descobri alguns livros contemporâneos muito bons, felizmente. Mas, realmente, dá muita mais garantia de aprender coisas que valem a pena, de não perder o tempo. E depois, outra, aqui em Catalunha, nós temos a fama, Barcelona, Catalunha, é uma região da Espanha, temos um pouco a fama de, aqui se chama peseteiros. Peseteiro quer dizer que olha muito a peseta, que não gasta muito de dinheiro. Essa é uma crítica que nos fazem os de Madrid, etc. Aí eu falo, bom, e depois o clássico, curiosamente, é muito mais barato. Você compra Crime e Castigo, edição de bolsillo por 10 euros. E um livro novo, não sei, Harry Potter já não é tão novo, mas esses novos que saem, pois são 30 euros. Outra pequena vantagem suplementar, mas sobretudo primeiro. Depois, enquanto aqui aprendemos sobre que o homem sempre é igual, eu diria que tem duas dimensões em cada obra, em cada grande obra, as que valem a pena. Tem uma dimensão universal, que são aqueles grandes dilemas, a questão do amor, da morte, do sofrimento, mas também, normalmente, tem uma dimensão costumbrista local, que também é muito interessante. Meu exemplo favorito, como sabe o Alex, que está escrevendo a tese sobre isso, é Dostoiévski. Lendo Crime e Castigo, nós aprendemos muito sobre São Petersburgo do século XIX, e é muito interessante. Mas, sobretudo, aprendemos sobre o dilema de se existe ou não o bem e o mal objetivo. E se existe
se vale a pena optar pelo caminho da vontade de poder e imposição e egoísmo, etc., e a visão proto-nietzscheana, podríamos dizer, ou se vale mais a pena a virtude clássica, o serviço à comunidade, o daimonia. Mas as duas coisas existem e as duas coisas são muito interessantes. E vale a pena trabalhar com as duas. E depois, por último, o tema da tecnologia. Vou, outra vez, em exercício de narcisismo, já que falamos de Deus Narciso, se permitem um pouquinho de narcisismo, apresentar outro livro que publicamos faz 2 anos exatamente sobre esse tema. E que justamente se titula, depois vou passar todos esses links da bibliografia, e que se titula precisamente Inteligência e Tecnologia, os desafios e as propostas educativas. Então, aqui também tem uma série de trabalhos do pessoal do nosso grupo de investigação sobre essa questão, alguns da literatura, outros da linguística, outros da psicologia e da educação propriamente, que procuram, o que nós propusemos nesse livro é evitar o discurso catastrofista, porque poderíamos ter um pouco essa tendência de uma nostalgia dos tempos quando não existiam os recursos tecnológicos. Eu reconheço que tenho um pouco dessa nostalgia. Os peripatéticos, Aristóteles, que simplesmente conversavam passeando pelo jardim do liceu e estavam felizes, tentando entender o mistério do universo. Fantástico. Mas, já que temos essas novas tecnologias, em vez de fomentar esse discurso vitimista, nostálgico, também é interessante ver o potencial do bem que tem nessas coisas. E tem. E existem blogs, por exemplo, muito interessantes que animam os alunos a se interessar pela literatura. Tem professores, inclusive da escola primária, da escola secundária, que fazem esses blogs, primeiramente pelos seus alunos, mas que depois se espalham e que podem contribuir a que o aluno se interesse pela leitura, finalmente. Também existe cada vez mais esse fenômeno do microrelato que forma parte da narração, que é muito interessante, que de maneira um pouco parecida à fábula, tampouco é tão novo, porque a fábula de Esopo são microrelatos, as parábolas de Jesus na Bíblia são microrelatos, também os aforismos de Oscar Wilde são mini microrelatos, não é tão novo, mas a popularidade desse gênero hoje, eu conheço alguns amigos meus, têm um projeto de investigação precisamente sobre microrelato, então eu não sou experto nisso, mas escuto eles falar com entusiasmo desse assunto. Ou seja, evidentemente, o canal principal de propagação, divulgação do microrelato é a internet. Então, não tudo é ruim. A questão é encontrar as formas de filtrar, de canalizar. Não podemos deixar, evidentemente, uma criança na frente de uma pantalla sem filtro. Isso é expor a um perigo. Eu chamo isso que se deixamos a criança sozinha com um telefone, sem dar formação como usar esse telefone que está conectado com a internet, isso é deixar essa criança a um clique do inferno. Um clique do inferno. Porque o que pode estar lá, os conteúdos que pode estar exposta a criança, e isso estamos vivendo continuamente aqui na Espanha, não sei no Brasil, todo o tema da cibercriminalidade, do ciberbullying, etc., chega a ter suicídios, inclusive, de adolescentes, por causa dos conteúdos aos quais... Muito interessante. Mas tudo é ruim. Se eles têm capacidade de filtrar, podem também usar-se para as coisas boas. Os recursos Ficaríamos ouvindo o senhor aqui muito mais tempo, mas já temos o professor Dawes que já chegou, então foi assim muito bom ouvir e seu português assim muito agradável, português do Brasil, né, Alexandre? Português do Brasil. A minha mulher é de Santos. Ah, paulista. Santista, na realidade, Santista. Santista, Santista. Mas os pais dela são do sul, de Santa Catarina. Não sei se isso se vê. Ah, sim. Ah, em Santa Catarina tem muito polonês também.
Thank you. Bom, eu acho que a gente só tem a agradecer, né, Alexandre? Você está, assim, em ótimas mãos. Eu fiquei muito feliz de conhecer o professor. E vamos receber os materiais e pode compartilhar, né, Alexandre? Ficamos muito felizes. Ele me envia os materiais e eu passo para a senhora e para quem tiver, o que mais quiser, sem problema nenhum. E, mais uma vez, muito obrigado, professor Martim. Muitas graças. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer. Que vaya muy bien. Muito feliz com a sua participação. Muito obrigada em nome de todos os participantes do evento e do grupo de pesquisa Cidiscom. Quando puder, venha nos conhecer aqui em Manaus, né, Alexandre? Com certeza, com certeza. Próximo evento, talvez. Me encantaria, também gostaria de convidar vocês, Sim. os senhores, aqui a Barcelona, quando puderem, quando quiserem, quando a pandemia permita. Sim, muito obrigada. Obrigada. Bem, eu quero agradecer imensamente ao professor Marcos, né? Fale, Alexandre. Agradeço ao professor Márcio, aos professores, né, professora Neiva, professor Alexandre, pela troca de conhecimentos que tivemos nessa tarde, por essa mesa, e que muito contribuíram para o evento, né, e declaro encerrada a palestra. Agora, eu quero convidar a todos a prosseguirmos com a segunda palestra desta tarde do terceiro Cidiscom, que é intitulada Corpo e Voz no Ensino dos Gêneros Orais, proferida pelo professor doutor Joaquim Dols, professor de Didática das Línguas e de Formação de Professores da Universidade de Genebra, realizando diversos projetos para desenvolver a pesquisa em didática de línguas e da linguística, buscando assim aperfeiçoar as capacidades dos estudantes quanto ao uso da linguagem. O professor trabalha densamente com a produção oral e escrita, com a modelização didática dos gêneros textuais, e especialmente os orais. Atualmente, estuda os objetos e os processos voltados à formação docente na perspectiva da didática. Entre as inúmeras obras publicadas, destaca-se Gêneros Orais e Escritos na Escola, publicada em 2004 e organizada com Bernard Schnell. É uma enorme alegria o Cidiscom recebê-lo, professor, e uma grata oportunidade em nós podermos conhecer de perto os autores mais citados em nossas aulas de didática, de estágio e de leitura e produção textual, creio que não só aqui na Universidade do Estado do Amazonas. Para mediar esta brilhante mesa, convido a professora doutora Milena Moreto, da Universidade de São Francisco, e a professora doutora Cleide Inês Whittaker, da Universidade Federal de Pelotas. Desejo a todos uma ótima palestra, e ao final abriremos para debate e diálogos. Todos fiquem à vontade para fazer essas perguntas ao professor pelo chat do YouTube, e uma ótima tarde a todos. Só um minutinho aqui. Parece que a VAT vai precisar de um ajuste entre uma palestra e outra, tá? Então, porque está marcado para 16h30, são 16h18. Boa tarde, professor, bem-vindo. Está falando aqui a professora Neiva. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, agradecemos muitíssimo, né? Eu, Cleide, Milena, já vou passar para elas, mas, professor, nós estamos numa transmissão aqui via o canal da universidade e eles precisam de um pequeno ajuste entre uma palestra e outra para colocar tarjas e identificações. Eu vou me